religião tem sido um aspecto muito importante na história da humanidade. Desde os tempos antigos, os humanos têm procurado significado de propósito e humanidade. O cristianismo e o islamismo desempenharam um papel encorajador na história africana, uma vez que uma massa crítica tem aderido aos preceitos abraâmicos. Os africanos tornaram-se tão piedosos e fiéis como qualquer outro povo. Quando surgiu a ideia de fraternidade religiosa, sempre parecia haver uma desconexão. Essa ambivalência, infelizmente, revelou um lado mais sombrio, demonstrando como as nações religiosas às vezes não praticam o que pregam. Maefa! Yeah! 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 Maefa! Para começar, o objetivo deste vídeo não é para julgar as religiões de cristianismo ou islamismo. As religiões abraâmicas alcançaram vários papéis no continente africano e elas não podem ser pintadas em uma luz singular. Historicamente, tem havido distintas diferenças entre ensinos religiosos e os seus seguidores. Espero que essa diferença seja ilustrada no vídeo de hoje. Além disso, é importante que, por favor, note que este vídeo é apenas uma teoria da minha compreensão de acontecimentos históricos. Estados africanos foram enganados por religiões estrangeiras por causa da sua crença obstinada na fraternidade religiosa. Isso não quer dizer que a fraternidade religiosa entre nações e diferentes etnias não existia, mas estava claramente sujeito a mudar. Vou usar dois exemplos da África Ocidental e Central para ilustrar o meu ponto. O Islão entrou na África Ocidental através dos árabes na invasão do norte do Saara no século VII. O povo Amazigh, berberes do norte de África, converteram-se ao Islão e começaram a espalhar a religião ao sul do Saara. O comércio transsaariano sem dúvida ajudou a espalhar o Islão como o povo Amazigh. Os povos trocavam não apenas objetos comerciais, mas ideias. A conversão dos povos Amazigh criou uma mudança cultural no Maghreb, a parte ocidental do norte de África. Vários governantes e elites amazighs não apenas se tornaram crentes, mas também adotaram a identidade de linhagens árabes. Esta foi, talvez, a mais dinâmica mudança cultural da região do norte da África. Um estudioso chamado Shukri El-Hamel descreve esse fenômeno cultural como determinismo genealógico. Atribuindo uma cotação do Sr. Shukri El-Hamel, as noções do gênero e raça foram construídas de maneira diferente no Marrocos e em outras sociedades islâmicas do norte de África do que no sul dos Estados Unidos. Essa diferença pode ser vista porque muitos governantes marroquinos eram filhos de ex-escravas negras, mas se consideravam árabes ou até xarifes, que é uma palavra usada para descrever descendentes do profeta Mohammed. Esse determinismo genealógico tem implicações racialistas porque favorece um grupo étnico sobre o outro. Na sociedade marroquina, a patriliagem do profeta Mohammed era frequentemente enfatizada e a ancestralidade negra era muitas vezes estigmatizada. Fortalecidos pela nova identidade árabe, os muçulmanos da elite de Marrocos promoveram um modelo de islamismo diferente de seus companheiros africanos abaixo do Sahara. Uma irmandade religiosa aparentemente dependente da oportunidade capitalista. Estudiosos e soldados da África Ocidental também foram contestados. Ahmed Baba,
o mais celebrado estudioso de Timbuktu no século XVI, teve a oportunidade de abordar o sultão marroquino diretamente a respeito da questão das lutas internas muçulmanas. Ahmed Baba foi reconhecido por todo o Marrocos e quando ele finalmente conseguiu falar pessoalmente com o sultão de Marrocos, perguntou-lhe por que invadiu Songhai, que era um país islâmico. O sultão respondeu: pela unidade das terras do Islã. Ficou claro que essa lógica de unidade forçada deu ao Marrocos acesso a mais ouro e escravos negros. Os Songhai ficaram totalmente perplexos porque a religião apresentada a eles por esse mesmo povo amazigh, que proclamava que nenhum muçulmano magoaria outro muçulmano. Na verdade, esses sentimentos exatos foram vocalizados pelos Songhai no campo de batalha. A espada de Jadar e as suas forças mantiveram o julgamento sobre os seus pescoços até que o povo do Sudão gritou: somos muçulmanos, somos seus irmãos na fé, enquanto as espadas estavam fazendo o seu trabalho entre eles. Está claro que os Songhai ficaram chocados e tentaram evocar a religião e a irmandade que foi formada séculos atrás. Parece uma contradição flagrante, considerando a luta entre os estados de Mali e Songhai, mas na mente das pessoas essa inconsistência era inexistente, talvez porque visto como um assunto local. Podemos dizer com certeza, mas a fraternidade religiosa não era uma expectativa entre o Mandinka e o Songhai. O facto que os Songhais preferiram essas palavras desesperadas para os marroquinos e não para os Mandinka é difícil de entender. No entanto, o ponto pode demonstrar que as expectativas religiosas em relação entre lutas internas no Sudão foram bastante diferentes de um compromisso entre o Sudão e um Estado muçulmano estrangeiro. Na África Central, o cristianismo alcançou o Império do Congo no século XV. A consolidação da autoridade religiosa não ocorre entre a elite do Congo até o reinado do rei Vemba Zinga. Se a fraternidade religiosa precisasse de um logo, ele, sem dúvida, seria a cara. O rei Vemba Zinga acreditou na fé cristã e na sua irmandade com o povo português. Um precedente provavelmente estabelecido pelo seu pai, o rei Zinga Nkuvu, que também era conhecido como Rei João. Não demorou muito, na verdade o próprio João I do Congo trocava cartas com Manuel I de Portugal como irmão. O rei Mvemba Zinga tentou modelar esta civilização africana através de uma estrutura cristã e enviou seus filhos e os de seus nobres para a Europa para estudar e se tornarem sacerdotes. Os portugueses desempenharam o papel de irmão real por um tempo, mas no final, como os marroquinos, a ambição capitalista venceu. Embora os portugueses tivessem convertido o Congo em termos amigáveis, começaram a ver o Estado africano não como um irmão cristão, mas como um quase subordinado. As cartas portuguesas a Vemba Zinga demonstram essa realidade com seu tom paternalista. Enquanto Dom Afonso, também conhecido como Rei Mvemba Zinga, se dirige ao rei português como Sua Vossa Alteza, nosso irmão, a forma adequada de tratamento na correspondência entre monarcas iguais, Dom João, rei de Portugal, lança sua resposta na segunda pessoa do plural, usando o termo nós. Essa forma de tratamento poderia implicar intimidade e familiaridade da amizade pessoal, mas a unilateralidade e o contexto da carta deixam claro que ela foi concebida como uma afronta condescendente. As cartas entre os reis portugueses e congoleses
nem sempre eram condescendentes, transformando-se gradualmente ao longo do tempo, indicativo de seu propósito capitalista. A preocupação do rei Vemba Zenga sobre a ilegalidade do comércio atlântico de escravos caiu em ouvidos surdos entre a coroa portuguesa. Com o tempo, o Congo não era uma utilidade na irmandade religiosa, mas uma fonte de renda e de pessoas escravizadas. O apelo da fraternidade religiosa comercializada para os estados africanos abaixo do Saara enfraqueceu sua capacidade de responder efetivamente aos motivos capitalistas das outras nações. Maefa! Yeah!